Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, estamos aqui no primeiro dia de discussão do orçamento e eu fiz questão de vir discutir orçamento porque na comissão dei o voto contrário a que tramitássemos o orçamento do jeito que foi apresentado pelo Poder Executivo. Ora, nós estamos percebendo que o governo está descendo ladeira abaixo, é aquele trem ou caminhão desgovernado, sem freio, sem nada, atropelando e sendo atropelado. Aprovar um orçamento com rombo de 15 bilhões é continuar permitindo que o desgoverno possa seguir essa ladeira abaixo. Esse parlamento tem que ter a tranquilidade e a coragem de fazer os ajustes necessários nesse orçamento, de buscar, apontar as fontes de receita. O deputado Luiz Paulo e a comissão parlamentar de inquérito que apurou as questões relativas à Petrobras levantaram pontos importantes que podem nos trazer receitas. Agora, no ponto de vista da despesa, nós também temos que fazer esse debate, porque os demais poderes, Ministério Público, Poder Judiciário, estão com o orçamento colocado, postos para apreciação dos senhores deputados, e nós não podemos ser meros chanceladores do orçamento apresentado, porque no questionamento que fiz ao secretário de Fazenda, ele disse o seguinte: olha, a previsão de receita que nós negociamos com o Ministério Público e Poder Judiciário foi em cima de 51 milhões de arrecadação. E ao apresentar o orçamento, a expectativa de receita já cai 4 bilhões. Ao invés de 51, já apresenta 47 bi. Na apresentação da receita, você já tem uma receita inflada na hora dos poderes apresentarem o seu orçamento. E aí, saltou aos olhos, quando nós comparamos aquilo que a Defensoria Pública, órgão independente, que tem atuação em todos os fóruns, que atende a população que mais precisa no estado do Rio de Janeiro, a atividade de manutenção da Defensoria Pública é 10% da atividade de manutenção do Ministério Público. Ora, o Ministério Público apresenta um orçamento com uma previsão de R$1 bilhão para gastos com o pessoal. E para a manutenção das atividades administrativas, 500 milhões. Quando o Ministério Público faz essa matemática, o que acontece de fato? Nós vamos ter um orçamento superavitário numa atividade que, na hora de se executar, nenhum esforço será feito para a economia na hora de fazer a execução dessas despesas. E olha que no final do ano ainda sobra saldo dessa execução orçamentária. E para onde vai o saldo desta execução orçamentária? Para o fundo do Ministério Público. Ora, numa situação em que o Estado tem dinheiro sobrando, em que as pessoas estão sendo atendidas na UPA, em que você tem um atendimento médico, em que o Fundo de Saúde não tem problema de execução, você fazer isso não tem nenhum problema, porque você vai investir na atividade persecutória do Ministério Público, para ele ser mais ágil, para ele ter uma melhor infraestrutura administrativa. Agora, quando nós estamos nos deparando com uma crise financeira tão grande quanto esta, em que o Estado, o Poder Executivo, apresenta um orçamento com um rombo de 15 bilhões, é inadmissível aceitar essa manobra vindo do orçamento. E aí esta função, esta casa tem que ter coragem de fazer os ajustes necessários
para que não aprovemos aqui um orçamento que aprofunde o déficit orçamentário e financeiro em cima de funções essenciais, como é a saúde, por exemplo, para deixar dinheiro em caixa para o Ministério Público. Eu trago esse exemplo porque esse aí saltou aos olhos. Não me aprofundei no debate do orçamento do Poder Judiciário, que também tem a sua gordura para cortar, porque nós aprovamos aqui nesta casa auxílio moradia para quem não precisa. Fiz emenda e fui derrotado quando quis limitar o auxílio moradia àqueles que morassem no domicílio em que exerce, para que ele não tivesse esse direito, para que o critério fosse o mesmo dos deputados. Deputado que mora a 100 quilômetros de distância de onde trabalha, que é o centro do Rio de Janeiro, tem o direito ao auxílio moradia. Mas o magistrado, o desembargador, que trabalha aqui no Fórum, mora no Leblon, mora na Barra da Tijuca, tem direito ao auxílio moradia? Então, são esses absurdos que, na hora de legislar, nós temos que ter coragem. A hora de fazermos os ajustes necessários para um orçamento equilibrado para todos é nesta casa. E nós temos que parar com essa prática de não aceitar remanejamento de emendas dos outros poderes para que a gente possa fazer os ajustes necessários. Tenho certeza, deputada Marta Rocha, que se fizermos esses ajustes, o rombo cai de 15 bilhões para um número bem menor, para que esse aprofundamento não aumente, porque, como já foi dito, nós vamos carregar uma dívida desse ano para o próximo exercício, que vai lá, está em torno de 17 bilhões, somado aos 15 bilhões de déficit que o governo apresenta neste orçamento, nós teremos um rombo total de 32 bilhões de reais, mais da metade da expectativa de arrecadação que teremos para o ano que vem. E olha, nós não temos visto que deixar de fazer esse ajuste vai fazer com que o Ministério Público possa estar mais atuante, porque quando nós percebemos que o Ministério Público do Rio de Janeiro quer comprar sala em Brasília, estamos vendo que o dinheiro está sobrando no Ministério Público, mas está faltando para a função saúde, está faltando para a função educação, está faltando para a função segurança. E nós temos que fazer esse debate com a profundidade necessária para que os rumos sejam corrigidos. Se nós temos um governo que não consegue fazer a correção, nós temos que aqui, além de apontar solução para busca de receita, nós temos que apontar onde tem que ser feito os ajustes necessários para que este orçamento não seja aprovado com essa profundidade de termos a chancela do Poder Legislativo e entregar um orçamento para o Poder Executivo com um rombo de 15 bilhões agregados aos 17 bilhões que ele já vai empurrar de dívida por esse ano. Então, senhor presidente, esse é o alerta que eu faço aqui para os senhores deputados, que a gente faça o debate em cima daquilo que é essencial e necessário. E aí, não venha depois colocar a culpa no funcionário público, querer cortar direitos, querer empurrar o funcionário a não receber o seu salário, não pagar o salário do aposentado, não pagar as pensões que foram concedidas dentro do estrito limite da lei. Nós temos que, de fato, ajudar o governo do Estado, ajudar o Executivo, colocando luz no orçamento, fazendo com que os ajustes sejam feitos, para que a gente não continue com um governo de irresponsabilidade, cavando o seu poço e a gente não vê esse fundo. Cada vez mais, cava mais fundo, e você vai aprofundando a crise no Estado. Nós temos que ter a coragem suficiente de fazer esses ajustes para que
o Estado do Rio de Janeiro consiga minimamente sair dessa crise profunda, porque senão não haverá jeito, só caberá a intervenção e o governo federal tomando conta do governo do Estado para que possa corrigir os rumos. São aqui as nossas reflexões. Muito obrigado, senhor presidente.